Hall de Pioneiras da Inovação. Um projeto áudio no Dia Internacional da Mulher para inspirar uma nova geração feminina a ser protagonista do progresso. Dar luz à história de mulheres que mudaram seus entornos e muitas vezes o mundo faz parte do nosso compromisso com o progresso e a diversidade. Afinal, todos ganham quando evidenciamos grandes mulheres que foram pioneiras da inovação, mas que muitas vezes não receberam o devido reconhecimento por isso. Acreditamos que ser uma pioneira da inovação é mais do que fazer algo pela primeira vez. Exige também a coragem de se aventurar por lugares onde muitas vezes mulheres não são bem-vindas. E coragem é algo que não faltou para as nossas personagens. Ouça essas histórias que mostram toda a potência criativa em ser mulher e o quanto o mundo muda quando elas ocupam qualquer espaço. É com muito orgulho que contamos algumas delas para vocês. Inspirem-se! Episódio de hoje: Hedy Lamarr, atriz de Hollywood e mãe do Wi-Fi. Ao final de uma agradável noite de verão de 1940, a atriz de cinema Hedy Lamarr levantou-se da mesa e despediu-se dos amigos, que também jantavam na casa de uma das suas glamurosas colegas de Hollywood. Antes de pegar a estrada, Hedy parou em frente ao carro de um dos convidados que tinha acabado de conhecer, o compositor e pianista George Entwistle. Ela abriu a bolsa, pegou um batom e escreveu seu número de telefone no para-brisas dele. Hedy tinha 26 anos e era conhecida como a mulher mais bela do mundo. Ela recebeu esse título 10 anos antes, quando teve uma pequena participação em uma peça de teatro em Viena, na Áustria, onde nasceu. Os papéis que interpretava foram ficando maiores, e agora ela estava em Hollywood e era sempre convidada a aparecer nas capas de revistas famosas. Seus cabelos escuros, olhos grandes e boca de boneca haviam inspirado as personagens Branca de Neve e Mulher Gato. Mas, mesmo que ainda ficasse fascinada com o poder da sua beleza, ela já começava a ficar cansada de ser elogiada apenas por sua aparência. Um dia depois do jantar, George Entwistle a telefonou. Hedy foi direta. Gostei da nossa conversa. Quer jantar lá em casa amanhã? Fazia poucos meses que ela tinha se separado do segundo marido. Seus relacionamentos haviam sido complicados, o que não a impediu de se casar mais 4 vezes nos anos seguintes, e se separar outras 4 também. Sempre que um homem parecia tirar sua liberdade, ela ia embora, mesmo sabendo que o término seria o assunto das manchetes dos jornais. Mas seu interesse com Entwistle não era romântico. Os dois conversavam sobre os rumos da Segunda Guerra Mundial, que começava a destruir a Europa. Fazia 3 anos que Hedy Lamarr vivia longe da Áustria. Na verdade, quando nasceu, seu nome era Hedwig Eva Marie Kiesler. Ela era filha única de um banqueiro e de uma pianista, ambos judeus. E desde criança frequentava teatros e óperas em Viena. Naquela noite de 1940, um ano depois do início da guerra, a atriz estava cada vez mais preocupada com os ataques nazistas que aconteciam lá do outro lado do oceano. A notícia de que um míssil tinha acabado de atingir um navio sem deixar nenhum sobrevivente tirava o seu sono. Ela confessou a Entwistle que não se sentia bem por estar em Hollywood ganhando dinheiro enquanto a Europa estava daquele jeito. O compositor ouviu seu plano com atenção. A atriz pensava até em pedir demissão do estúdio MGM, que a contratara durante sua viagem no transatlântico que saiu da Europa e chegou aos Estados Unidos. Hedy só entrou naquele navio, aliás, pois sabia que encontraria Louis Mayer, o proprietário do estúdio mais desejado da época. Era a chance de encantá-lo com seu talento. Deu tão certo que a esposa de Mayer sugeriu ali mesmo a mudança no sobrenome de Hedy. Ela agora se chamaria Lamarr. Entwistle tinha lido sobre essa história nas revistas e nos jornais. Agora ele tentava disfarçar o nervosismo por estar na casa da celebridade que admirava nas telas do cinema. Mas Hedy estava mostrando um lado sem glamour de sua vida, que apenas os amigos mais próximos conheciam. Fora do estúdio de gravação, ela passava horas e horas concentrada em sua mesa de invenções. O espaço era como um mini laboratório de cientista, algo que ela sonhava desde criança, quando adorava desmontar as coisas para ver como funcionava e depois montar tudo de novo. Antes daquele encontro, a atriz já tinha criado um refrigerante em pastilha efervescente. Afinal, os soldados não conseguiam levar garrafas de Coca-Cola para a guerra. E uma proposta de aviões mais velozes, com asas que combinavam características dos peixes e pássaros mais rápidos. Quando Hedy entregou esse desenho para um aviador e magnata da época, ele respondeu com apenas 4 palavras: "Você é uma gênia." Agora, Hedy se dedicava a um novo experimento. Era um sistema de comunicação mais seguro para ser usado nos mísseis controlados por rádio.
Em vez de ter uma única frequência, como acontecia até então, ela queria alternar entre vários sinais. Assim, despistaria o inimigo. A ideia para essa teoria vinha das conversas que tinha ouvido durante jantares no castelo do dono de uma fábrica de armas e terceiro homem mais rico da Áustria, e que, por acaso, também tinha sido seu primeiro marido. Enquanto Red explicava que o melhor jeito seria ter um sinal saltando de uma frequência para outra, o compositor já se sentia mais à vontade e estava deitado no chão da sala, desenhando ideias em um caderno espiral. Inspirado na mecânica dos pianos, instrumento que conhecia muito bem, ele acabou sugerindo uma solução para sincronizar as diferentes frequências. Para aperfeiçoar o conceito, os dois se encontraram várias vezes durante os meses que vieram depois. Red telefonava para Ethel no meio da noite sempre que aparecia uma nova ideia. A sala da atriz, rodeada por livros que pareciam vir da biblioteca de uma engenheira, virou o ponto de encontro da dupla, que tentava mudar o resultado da guerra. Quando a invenção ficou pronta, o sistema tinha 88 frequências. Era o mesmo número de teclas que existem em um piano. Em agosto de 1942, eles finalmente receberam a tão esperada notícia. A descoberta, chamada de Sistema de Comunicação Secreto, tinha sido patenteada pelos Estados Unidos. A alegria durou pouco. O governo não levou a invenção de uma estrela de Hollywood a sério. O preconceito por ela ser mulher podia ser visto em um dos poucos artigos da época que citou a patente. Alguém tão fabulosamente bonita como Hedy Lamarr não pode possuir um cérebro. Quase 50 anos depois, a atriz falou sobre esse tipo de comentário que recebia. Eu era diferente. Talvez venha de outro planeta, sei lá. Seja como for, acho bem fácil inventar coisas. A declaração mostrou como tecnologia e criatividade andam juntas, tanto no mundo como na incrível mente de Red. No final dos anos 40, os convites para os filmes começaram a diminuir. Para Hollywood, Red estava ficando velha para interpretar as personagens que sempre criaram para ela. A garota exótica, a sedutora que falava inglês com um leve sotaque estrangeiro. Depois de mais de 30 filmes em 20 anos, sua última estreia foi Naufrágio de uma Ilusão, em 1958. Red tinha 43 anos. Enquanto isso, sua invenção continuava trancada em um cofre do governo. No entanto, um ano depois do fim da sua carreira de atriz, a patente do Sistema de Comunicação Secreto terminou. Ao contrário do que Red poderia imaginar na época, sua ideia não estava abandonada. Em 1962, quando uma briga entre Estados Unidos, Cuba e União Soviética começou, os navios das tropas militares do presidente Kennedy usavam o sistema conhecido como salto de frequência. Era a ideia dela e de seu amigo, que agora havia entrado em ação. Mas ninguém contou a novidade para Red. Também não lhe deram nenhum dinheiro. O reconhecimento chegou somente décadas depois. Em 1997, Red foi convidada a receber o Pioneer Award, entregue pela Fundação Fronteira Eletrônica. O motivo foi a sua grande contribuição para o desenvolvimento das tecnologias modernas de comunicação, como o Wi-Fi, o Bluetooth e o GPS. A austríaca, que agora vivia tranquilamente em um subúrbio de Orlando, não compareceu ao evento. Seu filho discursou em seu lugar. No meio da sua fala para 800 pessoas, o celular tocou. Era a mãe. O filho posicionou o aparelho em frente ao microfone. Do outro lado da linha, Red mandou sua mensagem. Fico feliz que a invenção tenha dado certo. Agradeço o reconhecimento. Nada disso foi em vão. Obrigada. O barulho das palmas reverberou pela sala. Além da genialidade de ajudar a inventar a base da telefonia celular e do Wi-Fi, ela ainda a usou para fazer o seu agradecimento. A invenção de Red hoje vale aproximadamente 30 bilhões de dólares. A grandiosidade do seu feito também a levou a entrar para o Hall da Fama Nacional de Inventores, em 2014. Mas essa homenagem aconteceu apenas depois da sua morte, aos 82 anos, no ano 2000. Ela, que costumava reclamar que não era reconhecida por quem era, ficaria feliz ao descobrir que hoje as manchetes dos jornais a chamam de Mãe do Wi-Fi. Em seu túmulo no cemitério central de Viena, a família eternizou as duas carreiras criativas de Red. Abaixo do seu nome estão escritas as palavras atriz e inventora, além de uma frase que diz que filmes têm um lugar determinado em um período determinado. A tecnologia é para sempre. Afinal, daqui a alguns anos, poucas pessoas terão assistido a clássicos do cinema que a fizeram atriz famosa, como Argélia, O Inimigo X e Sansão e Dalila, mas todas estarão conectadas por sua invenção.